Oi, gente, boa noite. Troca de passes no ar em noite de Libertadores da América. Rafael Rezende, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos chamar ele pra gente já começar a bater bola, trocar os passes? Carlos Eduardo Mansur e sua estante, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Rafa. Tudo bem? Não foi aquele passeio brasileiro de outras noites, mas o resultado do Inter decepcionante, do Flamengo abaixo do esperado, mas 2 vitórias muito grandes também, né? Já que você introduziu, vou passar aqui para o Rafa também dar uma frasezinha de Palmeiras, a gente falar também mais de Libertadores da América, de Santos. Então, o Palmeiras está dentro dos resultados grandes. Nunca é fácil jogar em Quito, né? Jogou com um time bem compacto, praticamente sem a bola em 80% do jogo, ou quase isso. Segundo tempo, então, teve realmente pouco mais de 20% só de posse, mas sempre muito compacto, sempre protegendo muito a entrada da área. Del Valle só conseguia finalizar de fora, praticamente não finalizou de dentro da área, não construiu nenhuma chance clara e o Palmeiras conseguiu, num pênalti no fim da primeira etapa, um resultado fundamental, não só pelo grupo, mas com relação à classificação geral também, né? Pulando para os 12 pontos, né? Vamos aproveitar e mostrar, só dar um gostinho aqui de Santos e Boca Juniors. O Santos venceu o Boca por 1-0. O outro resultado parrudo da rodada. Exatamente. Tá aí, ó, só o gol, só pra gente curtir um pouquinho, Felipe Jonathan. Golaço, a limpada. E o Diniz, na sua estreia, foi expulso. A gente vai falar mais sobre isso. O Santos acabou renascendo na Libertadores, precisava desse resultado para dar mais, aquele respiro na competição. E depois a gente também vai falar, claro, de Internacional. A gente ainda está vendo o gol do Santos. Vamos falar do Internacional, que acabou tropeçando, perdeu de virada por 2-1 para o Deportivo Táchira. Então temos vários jogos para a gente falar. Vamos falar também de Campeonato Paulista. Corinthians já está na semifinal, venceu a Inter de Limeira. Gente, é muita coisa, Carlos Eduardo Mansur. Concentra aqui, jogo. Não é por falta de jogo, né? Não é por falta de jogo, verdade. Vamos colocar logo, então, esses números do Flamengo para a gente começar a falar desse resultado 2-2, um jogo que a defesa deixou muito a desejar. Eu quero ouvir o Mansur sobre isso. Mas primeiro os números. Vamos colocar no telão. Posse de bola maior do Flamengo, 71%. Muito diferente do que a gente vê do outro lado, 29%, União La Calera. Finalizações certas, diretas ao gol, 7 para o lado do Flamengo, 4 União La Calera. Passes, 654 a 266. Faltas cometidas, maior parte para o lado do La Calera, 12 faltas. 7 pelo lado do Flamengo, cartões amarelos 4-4, escanteios 6-3. Mansur, agora eu quero ouvir você, hein? Era para ser um jogo mais fácil para o Flamengo? O Flamengo complicou? O que aconteceu? É curioso, porque a gente se acostumou, de uns tempos para cá, em alguns jogos em que o Flamengo tem mais dificuldade, concede ao adversário ou gols ou mais oportunidades de finalizar, a gente se acostumou a falar de 2 Flamengos, do Flamengo que se arrisca, que assume riscos, que tem uma postura muito ofensiva, que tenta jogar no campo do adversário e até pelas suas escolhas de formação concede riscos, por exemplo, em contra-ataques, expõe a defesa. O início do jogo até parecia reforçar esse discurso, porque o Flamengo teve 10 a 15 minutos muito instáveis sem a bola. O União La Calera começou com muita intensidade, tentando chegar com muita gente ao ataque, num jogo muito rápido. Até mudou um pouco o seu formato, especialmente sem a bola em relação ao jogo do Maracanã. Mas os gols que o Flamengo sofreu, eles se explicam muito pouco por aí. Eles nascem de questões muito individuais, de erros muito pontuais. O primeiro gol do La Calera, no lance que o Bruno Viana, e aí dá até para discutir se parte... Ele erra 3 vezes na mesma jogada. Dá para discutir se parte desses erros tem a ver com o fato dele ser um zagueiro destro jogando pelo lado esquerdo, justamente porque o Flamengo ainda não construiu confiança nos 2 zagueiros contratados para jogar pelo lado esquerdo, tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira. Um dos passes ele tenta dar o passe de perna esquerda e acaba errando e dali sai o primeiro gol. E o segundo de uma cobrança de córner. O Flamengo tem uma questão com bola parada defensiva, especialmente em escanteio. Nesse lance, é curioso que o Bruno Henrique sai da bola, estranhamente, ele se abaixa, a bola acaba desviando do Arão e sai o segundo gol. A partir daí, o jogo ganha um pouco mais de contorno do que se esperava. O Flamengo consegue ceder menos contra-ataque, tem mais a bola, não é uma avalanche criativa em termos de oportunidade, cria mais pelo lado direito, por onde o Isla, o Everton Ribeiro e até o Gabigol
conseguiam se mover a marcação do Lacalheira, criar espaço entre lateral e zagueiro para fazer a infiltração. Por ali saiu o lance do pênalti do Gabigol. Mas o Flamengo já começava a ser um pouco dono do jogo, alugar terreno, jogar no campo do adversário. No segundo tempo, isso se intensifica muito. O jogo termina com 15 finalizações a 6. E no segundo tempo, com chances um pouco mais claras. O detalhe do segundo tempo interessante é que o Rogério arrisca ainda mais. O Flamengo termina o jogo, para que se tenha uma ideia, sem nenhum zagueiro de ofício, porque ele termina tirando o Bruno Viana, termina com o Felipe Luiz de zagueiro pelo lado esquerdo, formando dupla com o Arão, o Ramon na lateral pela esquerda, o Mateuzinho pela direita. Coloca o Pedro ainda cedo para fazer companhia ao Gabigol. O Flamengo começa a criar mais, consegue um empate, mas para o tamanho do volume não é uma quantidade de chances também imensa. O Flamengo produz até para sair com a vitória, mas certamente não foi o melhor Flamengo que a gente já viu. Realmente, o Arão foi de novo, já aconteceu isso com ele em outros jogos também, de ir do inferno ao céu, não é do céu ao inferno. Também já aconteceu, mas nesse caso, do céu ao inferno. Eu estava dando uma olhada aqui nos números dele na atual temporada, 10 jogos, 2 gols, mas hoje realmente ele deve ter sentido um alívio quando marcou aquele gol e conseguiu ajudar o Flamengo, porque aí conseguiu alcançar o 2-2. Muito pela forma como saiu o segundo gol do Lacalheira, né? Mas acho que é mais marcante a falha do Bruno Viana no primeiro gol do que o próprio gol contra, por mais que pareça mais pesado. Concordo. Do Arão no segundo. Porque o do Arão tem um contexto coletivo ali, de um time que não consegue fazer o corte, se não me engano é o Bruno Henrique, que está exatamente na frente do Arão, né? O Bruno Henrique normalmente fica naquele primeiro pau, sim. Só que ele sai da bola, e aí a bola toca na perna do Arão. É possível até discutir se o Arão poderia ter afastado, mas não acontece. E o Arão, que é muito bom também em bola aérea ofensiva, né? Ele já tinha feito um gol, ele tem gols pelo Flamengo em bola aérea ofensiva, talvez o mais marcante, o do Racing, na última Libertadores, que levou o jogo para os pênaltis já no final do jogo, e ele acaba fazendo esse. Eu pensei que tu ia continuar aqui. Não, pensei que tu ia continuar. Recebi um zap agora aqui do seu grafite. Ele está assistindo ao Troca, junto com o Caio, Leandro, Pedro Gotardo. Enfim, estão assistindo. Estão aqui, ó, só no zap, aqui, ó, falando que estão assistindo Troca de Passes, tarará. Então, ó, um salve para todo mundo aí. Grafa, muito obrigada por ter avisado que está assistindo ao Troca. É isso aí. Tem que fazer o dever de casa mesmo. Tem que estar cada um numa televisão para aumentar a audiência. Mas essa é a ideia, entendeu? Estão lá no zap e tal, falando sobre o que a gente está aqui também comentando. Mas falando ainda desse jogo do Flamengo, eu estou vendo aqui também nas redes sociais muita gente questionando, por exemplo, a noite do Arrascaeta. Sabe? Não só do Arão, ok, ele teve esse momento ruim, mas teve outro momento que acabou se redimindo. Mas o Arrascaeta abaixo da média, Bruno Henrique também abaixo do que a gente tem visto também ele entregar. Mas, Karine, Rafa, a questão do Arrascaeta, é verdade que ele tecnicamente já fez jogos muito melhores pelo Flamengo, não foi a melhor das partidas. Mas especialmente o segundo tempo do Arrascaeta serve para ilustrar um pouco uma coisa que a gente já comentou aqui, o Rafa falou muito sobre isso também, que é como não é simples, embora muita gente fique batendo nessa tecla, e eu acho que, de fato, é importante fazer esse tipo de tentativa do Pedro com o Gabigol juntos. São jogadores que, em tese, entre eles dois até podem ser complementares, mas o encaixe deles no modelo de jogo do Flamengo, quanto ele gera outros desacertos em torno. O Rogério o Rogério no segundo tempo tenta colocar o Pedro junto com o Gabigol. E aí ele faz uma adaptação que é muito curiosa no início. Ele passa, para não perder a profundidade pelo lado esquerdo, ele não tira o Bruno Henrique, para não perder também a jogada de profundidade pelo lado esquerdo. Então ele passa a jogar com o Pedro e o Gabigol formando a dupla mais pelo centro, joga o Arrascaeta para o lado direito e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. O Everton Ribeiro vem fazer a dupla com o Diego. Não é exatamente uma dupla de volantes, mas vem ser o jogador mais central. É quase um 4-1-3-2, né? O Diego como primeiro homem, o Arão centralizado mais à frente, Bruno Henrique por um lado, Arrascaeta pela direita e os dois atacantes. Só que isso desacomodou muito claramente o Arrascaeta. Ele teve muita dificuldade de jogar por ali, a ponto de que nos minutos finais, o Rogério ter feito uma inversão já depois do 2-2, já depois do gol do Arão, ele devolve o Arrascaeta para o centro e tenta jogar com o Everton Ribeiro aberto pela direita. Claramente era um time com um acúmulo de jogadores de muita qualidade na frente, com muita gente chegando à área, mas sem articulação. O volume era muito grande, muita bola no campo de ataque, mas sem articulação para criar as oportunidades. Eu estou falando isso só para ilustrar o
Pode parecer muito óbvio, jogar o Pedro e o Gabigol juntos pelo momento técnico dos dois, mas não é simples ajustar o time em torno deles pela característica dos jogadores que o Flamengo tem e pelo modelo de jogo a que esse time está mais habituado. Outro jogador que também muita gente ficou questionando, que não deu o que poderia ter dado em campo. Aliás, não foi só hoje que teve esse questionamento. Everton Ribeiro. Aí aqui, por exemplo, a movimentação das pessoas falando, podia ter tentado colocar o Vitinho, pedindo o Vitinho para tirar o Everton Ribeiro e botar o Vitinho. Isso faz sentido para você também, Rafa? São momentos, né? O Vitinho deu uma resposta legal no início de temporada. Se a gente falar da participação, principalmente nos jogos no Carioca, né? E o Everton Ribeiro passa, talvez, pelo momento de mais incerteza com relação ao desempenho, né? Desde que ele virou referência nessa equipe do Flamengo. Mas eu não acho que seja por aí, até porque a mudança de característica é muito grande, né? O Mansur mesmo já falou que vê no Vitinho capacidade de ser mais um jogador por dentro, pelo poder de definição, pela forma como atua, quase que flutuando atrás de um camisa 9. Até de maneira mais confortável do que um ponta, só um cara de lado de campo. Mas isso não aproxima do Everton, pura e simplesmente. O Everton é um organizador de jogo. O Vitinho não é, na essência, um organizador. Ele é mais um cara de chegada na área, mais um cara de definição, por mais que ele tenha técnica, ele tenha qualidade individual para participar da construção. Eles são muito diferentes, então você já está falando de mais um pequeno trauma no que é esse quarteto ofensivo, no que é a forma de atuar como um todo. Não é tão fácil. Claro, um jogador está mal há algum tempo ou dentro de um jogo, você identificar no banco quem você imagina que possa te dar uma resposta diferente. Mas não é simplesmente tira um, bota o outro e encaixou e vai dar a resposta e vai ficar tudo bem. Então, E me parece, talvez injusto seja uma palavra muito forte, mas me parece um pouco fora do tom, assim. Talvez porque referências como o Arrascaeta, como o Gabigol estejam vivendo há bastante tempo um momento muito acima da média, parece mais pesada a situação do Everton Ribeiro do que realmente é. E da importância dele, né? Nesse histórico recente, assim. Então, não sei se é caso de já se falar em não deveria atuar, o Pedro tem que entrar e Everton fora do time. Se ele tiver mal, o próprio Vitinho partindo do lado. Eu ainda acho que é um cara bem importante, pensando no todo, bem importante ainda para o que é esse Flamengo do Rogério. Pensando no todo, eu também concordo com você, mas pensando no jogo de hoje, aí eu vou passar para o Mansur agora, essa bomba aí. Mansur, se você fosse Rogério Ceni, você teria tirado o Everton e colocado o Vitinho, por exemplo, durante a partida? Na parte final do jogo, acho que talvez não. Ele já tinha ocupado a área com o Pedro e o Gabigol, ele tentou ter... ainda tinha o Bruno Henrique tendo um jogador de mais profundidade. Talvez, se você tivesse... o Bruno Henrique, tecnicamente, não estava bem no jogo. Uma opção talvez fosse o Vitinho pelo Bruno Henrique, mas você apostaria nele um pouco mais pelo lado, como uma forma de organizar o time. Você não conseguiria colocar o Vitinho como mais um jogador por dentro, junto do Pedro e do Gabigol. Talvez, no lugar do Bruno Henrique, poderia ser uma tentativa válida. O Bruno Henrique não se encontrou muito no jogo, também fez uma atuação... Assim como se falou muito do Arrascaeta, que talvez chame mais atenção, o Bruno Henrique, tecnicamente, esteve um pouco mais abaixo. Talvez por ali. Mas eu não acho que tenha sido algo determinante no destino do jogo, não. Eu acho que o Flamengo tentou acumular jogadores de frente. No final, teve muito volume, mas pouca articulação. É uma coisa que em alguns jogos a gente observa. O Flamengo nem sempre consegue fluir com aquela naturalidade. Está longe de significar que o Flamengo tenha jogado mal, que o Flamengo tenha uma queda técnica ou que seja algo alarmante. Foi um jogo que o Flamengo saiu com 2 gols atrás, conseguiu buscar um empate, tem uma situação confortável na Libertadores, tem um time de muito talento, de muita qualidade, com um trabalho que vai se consolidando, apenas que há alguns jogos em que o time com a bola flui menos. Há muita atenção voltada para o lado defensivo, mas com a bola também, nem sempre o Flamengo é aquele time que consegue ter uma fluidez e uma criação de chances avassaladora. Mas o Gabriel, como disse o Rafa, o Gabigol está fazendo acima da média, como, enfim, a torcida gosta e espera. Ele conseguiu converter o pênalti até... Claro, né? Imagina o nervosismo do torcedor flamenguista, rubro-negro, ele não pode errar. Ele não erra, mas não pode errar nesse momento, né? Ele não erra, normalmente ele não erra. Não, ele não erra, praticamente nunca. Ele não erra praticamente nunca, não é agora que ele vai errar. Ele teve uma boa partida e conseguiu fazer o que era importante, Mansur. Ele teve bons momentos no primeiro tempo, quando conseguiu fazer o movimento natural dele, né, de sair da área, buscar um pouquinho o lado e fazer a diagonal para dentro da área, pelo lado direito, quando o Flamengo tinha a sua formação mais habitual.
Eu acho que no segundo tempo, especialmente a partir da segunda metade, embora o Flamengo jogasse o tempo todo no campo do La Calera, os jogadores tiveram mais dificuldade de encontrar o seu espaço ali com essa formação que terminou o jogo. E aí o Gabigol, por vezes, foi receber essa bola, já ele muito aberto pelo lado, quando o Arrascaeta conseguia fazer esse movimento da ponta para o meio, o Gabigol veio receber essa bola já muito aberta, ele tem mais dificuldade de jogar. E aí o jogo fugiu um pouquinho a característica dele. Não foi uma partida ruim do Gabigol, mas no segundo tempo o desenho do jogo prejudicou um pouco o desempenho dele. Para você, Rafa? Porque o La Calera, pela vantagem construída cedo e já por saber o que é a força, o poderio do Flamengo, encurtou bem o espaço, assim, né? Não jogou porque o La Calera tomou contra-ataque no Maracanã. E hoje tinha jogadores, uma mudança até de modelo, tinha ausências na equipe, o Castellani o mais notável, né, no centro do campo, mas acho que jogou de uma maneira mais retraída, assim, tentando jogar mais compacto e próximo da própria área. Pelo menos sensação, assim, comparado ao que é o La Calera geralmente e o que é o modelo da equipe nos últimos anos. Então tem tudo a ver com respeito a esse Flamengo. E aí é nesses jogos em que essa adaptação é mais complexa, de encontrar os espaços, né? Criar os espaços dentro do campo de um adversário que está retraído até por ter construído vantagem no placar. Fala, Mansur. A gente até na semana passada falou aqui, o La Calera veio no Maracanã como o desenho habitual dele, né? Que é quase como um losango de meio campo, com como se fosse, a grosso modo, 3 volantes à frente da zaga, um meia fazendo quase esse papel que eles chamam na América do Sul do enganche, né? E 2 atacantes. Com isso, o Flamengo movia a bola de um lado ao outro e conseguia achar espaço dos lados do campo, porque é muito difícil com esse modelo do losango você cobrir a largura toda do campo, né? Hoje o La Calera defendeu com 2 linhas mesmo de 4, no 4-4-2. Quando atacava tinha algo próximo ali de um 4-2-3-1. Defendeu diferente, com as 2 linhas bem juntas, o Flamengo teve mais dificuldade. Agora, teve um período do primeiro tempo e do início do segundo, quando o Flamengo, antes ainda das mudanças, moveu a bola muito rápido que conseguiu criar esses espaços. Foi o melhor momento do Flamengo no jogo. Mas o time chileno, de fato, hoje impôs mais dificuldade ao Flamengo para encontrar espaço. Dá para dizer, na opinião de vocês, que o Bruno Viana é o responsável por esse, digamos, resultado? Foi um tropeço, né? Então, não foi bom. Eu acho que individualizar é pesado demais. Mas que o momento do jogo não pedia o que ele fez, porque ele teve a chance de se redimir na jogada, né? Ele erra um recuo que fica muito curto, a bola retorna para ele, e acho que faltou até discernimento num primeiro momento ali do que estava acontecendo. Ele estava pressionado, o Gabriel encaixotado, era difícil dar sequência à jogada, da forma como ele estava de costas, acabou ficando mole na proteção e perdendo a bola por uma segunda vez. Agora, beleza, tomou 1-0 ali, tomou 1-0 cedo, isso pode dificultar dentro da proposta de jogo de ambas as equipes, mas não é suficiente para direcionar. O Flamengo empatou em 2-2, teve o tropeço por causa especificamente do Bruno Viana. É muito comum que a gente trabalhe com heróis e vilões por aqui. Sim, né? Mas você citou o Arão, por exemplo, a questão do céu, o inferno, quantas vezes. Mas eu acho exagerado quando você aponta... Beleza, ele falhou próximo dos 10 minutos de jogo. Muda o desenho, mas ainda assim você tem mais de 80 para fazer o trabalho, você é superior, mesmo jogando fora, se adaptando a gramado para construir um resultado. Tem a questão da bola parada, mais uma vez com o Flamengo, por mais que tenha sido uma infelicidade do Arão. Não acho que jogar só na conta do Bruno é certo, mas é real que ele ainda está passando por essa adaptação, esse retorno ao futebol brasileiro. Eu não acho ainda o melhor nível do Bruno Viana, por mais que ele já tenha mostrado qualidade em determinados momentos nesse retorno. Não é à toa que tem